Vamos lá? Eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira chuvosa, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e ó, apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E nessa aula, jovens, nós vamos continuar fazendo exercícios de impulso e quantidade de movimento. Beleza? Nessa aula nós vamos encerrar esse assunto. Então, eu selecionei alguns exercícios para que a gente possa fazer juntos. Na semana passada, eu fiz até o exercício 11 da página 91 junto com vocês. Nós vamos hoje fazer o exercício 12 dessa mesma página. E aí nós vamos adiante com mais alguns exercícios aí, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. Então vamos lá. Página 91, jovenzinhos. Eu vou deixar o gráfico pronto aqui. Depois do exercício, a gente já vai direto para resolução. Então, ele deu o gráfico da força em função do tempo. Então vamos lá, diz assim, ó. Uma bola de tênis de massa 50 gramas se move com velocidade de 72 quilômetros por hora e atinge uma raquete, retornando na mesma direção e com o mesmo módulo de velocidade. Suponha que a força exercida pela raquete sobre a bola varia com o tempo, de acordo com a figura a seguir. Então, a força inicialmente é zero, chega a um ponto máximo, depois zera de novo. Qual é o valor máximo da força FA? Então, vamos lá. Se eu tenho uma força, jovens, que não é constante com o passar do tempo, a única possibilidade que nós temos aqui é lembrar o seguinte, que o impulso ele vai ser numericamente igual a essa área abaixo da curva do gráfico. Então, nesse caso que nós temos aqui, a área é esse triângulo que forma aqui, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ele pede para nós a força. Então, vou fazer o raciocínio assim, ó. Impulso, ele vai ser numericamente igual à área. Impulso, jovenzinhos, vai ser o que aqui, então? Vai ser a base, que é o tempo, vezes a altura, que é a força, todo mundo sobre 2. Isso é a área do triângulo, certo? Então, o impulso vai ser igual base vezes altura sobre 2. Força vezes o tempo
sobre 2. Beleza? Área do triângulo, base, que é tempo, vezes a altura, que é força, sobre 2. E nós também sabemos, galera, que impulso é o quê? A variação da quantidade de movimento que o corpo sofreu. Ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, eu vou igualar essas duas equações, ó. Força vezes área sobre tempo. Força vezes tempo sobre 2, perdão, que é o impulso, igual a impulso também, que é a quantidade de movimento final menos inicial. Então, vou igualar essas duas equações. Impulso é igual a impulso. Então, nós vamos ter que força A vezes o tempo sobre 2, quantidade de movimento final menos a inicial. Beleza? Vou continuar aqui no cantinho, ó. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, fica massa vezes velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. Beleza? Então, vamos lá, vamos substituir os valores aqui. Força A vezes o tempo. O tempo ó, é o valor da base do triângulo, que é 0,1 sobre 2 igual. Massa, vamos pegar o valor da massa no enunciado. Olha lá, ele disse que a massa é 50 gramas, jovenzinhos. Nós temos que usar o valor da massa em quilogramas. Então, para passar de grama para quilograma, a gente vai dividir por 1000, certo? Como tem massa nos dois termos, eu já vou colocar essa massa em evidência. Ó. 50 vezes 10 a menos 3, dividir por 1000. Velocidade final. Ó, a inicial é 72 km por hora, ele atinge a raquete, retorna na mesma direção e com o mesmo módulo de velocidade. Galera, eu vou fazer aqui do ladinho para vocês um quadrinho para a gente pensar nesse sistema. Ó. A bolinha se movia com uma velocidade de 72 km por hora, beleza? Que passando para metros por segundo, você divide por 3,6, vai ser 20 metros por segundo. Depois ela bate na raquete, volta, e ela volta com a velocidade de mesmo valor, ó, 20 metros por segundo. Só que eu tenho que adotar um sentido como sendo o sentido positivo. E eu vou adotar, jovenzinhos, como sendo o sentido positivo, esse aqui, ó, quando ela está voltando, beleza? Logo, significa que a velocidade inicial, ó, por estar no sentido oposto, ela vai ser negativa, e a velocidade final, por estar no mesmo sentido que eu adotei como positivo, ela vai ser positiva. Isso aqui, jovens, é muito importante, porque na hora de substituir os valores aqui das velocidades, tem que levar em conta o sinal, beleza? Então, ó, velocidade final, 20, menos a inicial, que já é negativa, ó, porque aponta no sentido oposto ao que eu disse que é o positivo. Então, vem para cá, menos 20. Então, nós vamos ficar com ó, o 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. 2 vezes o 50 vai ficar 100 vezes 10 a menos 3, ó. 20 menos menos 20, menos vezes menos, fica mais, certo? Então, vai ficar 20 mais 20, que vai dar 40. E aí, esse 0,1 que está aqui, ó, multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Já vou passar ele como potência de 10, ó, 10 a menos 1, para facilitar a vida. Então, vai ficar 100, jovenzinhos, vezes 10 a menos 3, vai ficar 10 a menos 1. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 1 vai dar 1. Então, vai dar para simplificar todo mundo aqui, ó. Esses aqui de cima com esse aqui de baixo. No final do dia, sobra para nós o 40. Então, a intensidade daquela força A, que é a força máxima, é de 40 newtons. Não tinha alternativa, era uma questão aberta. Então, 40 newtons foi a intensidade máxima daquela força que foi aplicada sobre a bolinha quando ela bateu na raquete. Beleza?
Questionem e perguntem, jovenzinhos, do exercício 12. Vai lá. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, Eduarda. Beleza? Jovens, então, só para relembrar, uma técnica que nós já tínhamos usado na semana passada, né? Mas é importante relembrar aqui, ó, esse conceito, vou deixar ele pintadinho de amarelo aqui, jovenzinhos, ó. Lembrem, impulso, ele é numericamente igual à área. Essa definição é bastante importante, jovens. Como um exercício como esse, você vê, o cálculo em si não é difícil. É uma multiplicação, uma divisãozinha. O que você tem que tomar cuidado aqui é com o sinal, essa é a parte chatinha. Mas se você não lembra dessa relação de que o impulso é numericamente igual à área, você não consegue resolver o exercício, porque só com a variação da quantidade de movimento você não resolve. Então, tem que, nesse caso, tinha que lembrar dessa relação. Bastante importante. Destaquem aí no material de vocês. Beleza? Então, quem está acabando de anotar, manda ver ou dá um print da tela, que em instantes eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. E aí nós vamos brincar com o exercício 8 da página 94. E foi. Então, o esquema da figura 1 é esse aqui, ó. Eu vou colocar os ângulos como ele indicou. Aqui nós temos o ângulo alfa. Aqui nós temos o ângulo beta. Aqui está chegando, ó, com uma velocidade V1 e está saindo aqui com uma velocidade V2. Então, diz assim o enunciado, ó, jovens. O impulso é uma grandeza física que estuda a interação de uma força aplicada a um corpo com o tempo de aplicação. A aplicação do impulso determina a variação da quantidade de movimento. Uma bola de 200 gramas colide com uma velocidade V1 igual a 4 metros por segundo em uma parede com ângulo alfa igual a 37 graus e é rebatida com uma velocidade V2 igual a 2 metros por segundo e a um ângulo beta igual a 53 graus, como mostra a figura. Considerando-se seno de 37 igual a cosseno de 53 igual a 0,6, seno de 53 igual a cosseno de 37 igual a 0,8, e que a bola fica em contato com a parede durante 12 milissegundos, então a força média que a bola exerce sobre a parede em newtons é aproximadamente igual a. Então ele quer que a gente determine essa força média. Jovenzinhos, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar aqui no teorema, ó. Eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Em módulo, os dois vão ser iguais, beleza? Como ele está falando de força média aqui para mim,
Eu vou pensar, então, na equação do impulso que a gente tem quando é uma força constante, que é força vezes tempo. Quando ele fala uma força média, ele quer dizer que eu posso aproximar para uma força constante, tá bom? Inicialmente ela é um pouco menor, no final ela é um pouco maior, mas na média a gente vai considerar ela constante. Agora o problema é a variação da quantidade de movimento, porque, ó, olhando para a velocidade, teve mudança de direção. Então eu tenho que fazer uma análise vetorial nesse caso, jovenzinhos. Então eu tenho que lembrar que a variação da quantidade de movimento é o vetor quantidade de movimento final menos o vetor quantidade de movimento inicial. Então, vou fazer o desenho aqui, ó. É a regra do narizinho na bundinha, lembram? Vai encaixando um vetorzinho no outro. Vou fazer a quantidade de movimento final, que é a velocidade 2 associada a ela, que é esse que tem essa direção aqui. Eu já vou, ó, como já está na inclinação da reta aqui, eu já vou puxar para cá, ó. Vou deixar os dois no mesmo. Não dá para deixar o mesmo tamanho. Porque ele chega com 4 e sai com 2. Então, vou deixar assim, porque eu tenho que tentar dobrar. Então, ó. Essa é a quantidade de movimento final. Então, ó, eu tenho que acrescentar na pontinha dele o inicial, só que com o sentido negativo. Vejam, a quantidade de movimento inicial, jovens, ela está na diagonal descendo. Então, eu vou ter que fazer ela aqui na diagonal subindo. Então, esse aqui, ó, é o vetor. Desculpa, eu pus no lado errado. É o vetor menos quantidade de movimento, mas eu vou encaixar o narizinho na bundinha, né? Então, é na pontinha aqui de baixo, ó. Vou puxar minha régua aqui. Aí. Então, tá aqui, ó, o vetor menos quantidade de movimento inicial. Esse será ele positivo, apontando para baixo, descendo. Aqui está ele positivo, apontando na vertical para cima. Jovens, o vetor variação da quantidade de movimento é o vetor que vai aqui, ó, unir as duas pontas. Então, esse azulzinho aqui é o vetor variação da quantidade de movimento, que é quem eu preciso calcular. Jovens, olha que coisa bonita. Você já olhando para o desenho consegue perceber que formou um ângulo de quanto aqui, ó? Um ângulo de 90 graus. Então, um triângulo retângulo. Você tem aqui, ó, um cateto, e a variação da quantidade de movimento é a hipotenusa. Então, você pode calcular a variação da quantidade de movimento por Pitágoras aqui. Beleza? Lógico, jovens, aqui eu fiz com régua, então fica fácil de perceber. Mas se você tivesse feito sem régua, você poderia fazer a seguinte análise, ó. Pensem comigo aqui. O exercício disse que o beta aqui, ó, é 53, beleza? Então, se aqui é 53, se você pega aqui, ó, fazendo uma vertical, aqui também tem que ser 53, ó, alternos e internos. Olhando para cá agora, esse vetor, ele faz 37 graus com a vertical aqui embaixo, ó. 37 aqui, 37 aqui. 53 mais 37 fecha 90, que é o ângulo reto que tem aqui embaixo.
Então, mesmo que você tivesse feito sem régua, você conseguiria no desenho, fazendo a relação dos ângulos, perceber que aqui seria 90 graus, tá bom? Então, se é Pitágoras, eu posso escrever o seguinte, que a variação da quantidade de movimento ao quadrado é a quantidade de movimento final ao quadrado, mais a quantidade de movimento inicial ao quadrado. E como eu quero só a variação da quantidade de movimento, o quadrado passa como raiz. Então, essa informação toda, que é a variação da quantidade de movimento que eu precisava aqui, ó, para fazer o cálculo, que ele pediu para mim de que foi de força, né? Isso eu vou tirar daqui. Então, a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final ao quadrado mais a quantidade de movimento inicial ao quadrado. Então, vamos brincar de fazer continha. Na verdade, ainda vou fazer algumas substituições, ó. Quantidade de movimento final ao quadrado. Massa vezes velocidade final, todo mundo ao quadrado. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial, todo mundo ao quadrado. Vamos lá. Força eu não sei quanto é. Tempo de interação, ele disse para nós em alguma parte aqui, está ali em cima, ó, 12 milissegundos. 12 vezes 10 a menos 3. Aí vem raiz. Bom, a massa, jovens, tomem cuidado. Ele disse que a massa é de 200 gramas. Nós temos que usar a massa em quilograma. Então, divide por 1.000. 200 divididos por 1.000 vai dar uma massa, jovens, que é 0,2. Vezes a velocidade inicial, que vale 4. Então, 2 vezes 0,2 vezes 4 ao quadrado, mais massa, que é 0,2, vezes a velocidade inicial, que era 4, mas dá na mesma. Aqui vai ser 2 ao quadrado. Então, a força vai ser, ó, 0,2 vezes 4, jovenzinhos, vai dar 0,8. Mas tem que levar ao quadrado. Vai dar 0,16, né? 0,8 ou 0,64. 0,64. Já vou colocar com o resultado da potência aqui, tá? 0,64. Então, 0,2 vezes 4 vai dar 0,8. 0,8 ao quadrado, 0,64. 0,2 vezes 2 vai dar 0,4. 0,4 ao quadrado é 0,16. Vou confirmar isso aqui também. Isso aí. Dividido por 12 vezes 10 a menos 3. Eu vou andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3 casas. 0,012. Então, a força vai ser 0,64 mais 0,16, jovenzinhos, é 0,8. Então, fica a raiz de 0,8 dividido por 0,012. Raiz de 0,8, segundo a Andressa, jovenzinhos, é 0,89. 0,089 dividido por 0,012 dá 74,16. Olhando nas alternativas, jovens, ele fala aproximadamente, né? Então, ela está mais próximo de 75. Então, uma força de 75 newtons que foi aplicada no sistema, né? Que a bola exerceu sobre a parede. Que é a alternativa A de amor. Um exercício trabalhoso, né?
bastante trabalhoso. Então, trabalhoso para você identificar os ângulos, tem que tomar bastante cuidado para não se perder na relação dos ângulos. Trabalhoso porque envolve a notação vetorial. Trabalhoso também porque mistura a questão do impulso, apesar de ser variável, ele pede a força média, então você consegue usar a equação da força vezes tempo. Então, tem muitos detalhes que você precisa levar em consideração no exercício. Então, não acho que é um exercício fácil, jovens. Eu considero esse um exercício difícil, beleza? Não pelo cálculo em si, que é chato, também um monte de número quebrado, mas pelo raciocínio, que é bastante coisa para você levar em consideração, tá bom? Agora é com vocês, jovenzinhos. Questionem e perguntem do exercício 8. Vai lá. Então, quem está acabando de anotar, termina aí, ou dá um print. E aí nós vamos fazer o da página 100 agora. Vamos pensar num sisteminha. Vou pegar um novo aqui, jovem. Um novo. Então, página 100 agora, senhoras e senhores. Vamos lá? Também é impulso, também é quantidade de movimento, mas agora são dois corpos interagindo entre si. Então, você não pode pensar só em um corpo, você vai ter que pensar no sistema, tá bom? Ele diz assim o enunciado, ó. Um carrinho de massa emisão 3 kg move-se em linha reta sobre um piso horizontal sem atrito. A velocidade do carrinho é 6 metros por segundo. Sobre o carrinho, encontra-se fixada uma mola, que é comprimida por um objeto de massa 0,5 kg. Inicialmente, tal objeto se desloca solidário ao carrinho, atado ao mesmo por um fio. Em um dado instante, o fio é rompido e a mola empurra o objeto para trás, projetando-o horizontalmente para fora do carrinho, com uma velocidade de 6 metros por segundo em relação ao piso. Uma vez livre do objeto de massa mzinho, qual será a velocidade do carrinho? Então, ele quer saber o que acontece com a velocidade do carrinho depois que o bloco sai de cima dele. Vamos lá, jovens, eu vou fazer um esbocinho desse desenho aqui. Não vai ficar dos melhores, mas vocês vão conseguir entender. E é o que importa. Complexo, né? Então tá aí, o carrinho bonitinho, feliz e alegre. Então o carrinho tem uma massa mzão, o bloquinho tem uma massa mzinho. Beleza? E inicialmente, ó, tá todo mundo junto, se movendo aqui na horizontal para a direita. Essa é a velocidade v. Beleza? E aí, jovens, o fio arrebenta e o bloco é empurrado pela mola e ele cai do carrinho. Jovens, aqui o conceito que a gente vai precisar pensar é na conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, jovens, é uma grandeza que sempre vai se conservar. Então, a quantidade de movimento do conjunto antes do fio arrebentar e o bloquinho cair de cima do carrinho tem que ser igual à quantidade de movimento depois que o fio arrebenta e o bloquinho caiu de cima do carrinho. Ou seja, o princípio que nós vamos partir aqui, jovens, é que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento se conserva, tá bom? Antes, jovenzinhos, nós temos como se fosse um corpo só, um sistema, o carrinho e o bloco, eles se movem juntos porque eles estão presos. Então, eu vou falar que é um sistema só.
tá bom? Então, é uma massa total vezes a velocidade do sistema, que eu vou chamar de VS. Depois que o fio arrebenta, eu tenho dois corpos separados agora. Então, eu vou falar que eu tenho dois corpos. Quantidade de movimento do bloco, que vai ser massa do bloco, velocidade do bloco, e a quantidade de movimento do carrinho, que vai ser massa do carrinho, velocidade do carrinho. Beleza? Então, antes era um sistema, então massa total vezes a velocidade do sistema. Depois que o fio arrebentou, são dois corpos. Bloquinho separado do carrinho. O B é bloquinho, C é carrinho. Tá bom? Vamos lá, massa do total do sistema, jovens. O bloco tem massa de meio quilograma e o carrinho de 3 quilogramas. Então, essa massa total é 3,5. E como os dois se movem juntos, essa velocidade do sistema é 6 quilogramas. É 6 metros por segundo, perdão. Isso, ele disse ali no começo do enunciado, 6 metros por segundo é a velocidade. Beleza? Depois que arrebentou o fio que eles separaram, o bloquinho é um corpo à parte. Então, a massa dele é 0,5. Vezes a velocidade do bloquinho. Agora, toma cuidado, jovens. Aqui tem que ficar ligeiro. Eu, professor Everton, vou adotar esse sentido aqui, ó, como sentido positivo. Portanto, essa velocidade que eu já usei, ó, como positiva, nesse sentido, realmente ela é positiva. Porém, o bloco, jovenzinhos, depois que ele escapa do fio, ó, ele se move na horizontal para a esquerda. Essa aqui, ó, é a velocidade do bloco. Então, essa velocidade do bloco, ela está apontando no sentido negativo da trajetória. Positiva é para a direita, ela aponta para o negativo, então ela tem que ser negativa. Então, a velocidade do bloco, ele diz para nós, ó, o bloco é lançado projetando horizontalmente para fora do carrinho com uma velocidade de 6 metros por segundo em relação ao piso. Então, o valor é 6, mas ela vai ser negativa, porque ela aponta para o sentido negativo. Fechou? E aí, massa do carrinho é 3 quilogramas, vezes a velocidade do carrinho, que é o que o exercício pede para nós. Ó. Ele quer o VC, velocidade do carrinho. Beleza? Vamos lá, então. Jovens, 3,5 vezes 6. 13, 18, 21. 21, né? 3,5 vezes 6 é 21. 0,5 vezes menos 6, jovenzinhos, fica menos 3. Mais 3 vezes a velocidade do carrinho. Esse 3 que está subtraindo passa somando. Então, vai ficar 24. O 3 que estava aqui multiplicando passa dividindo. Isso vai ser VC, que é a velocidade do carrinho. E aí, jovenzinhos, 24 dividido por 3 é 8. 8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do carrinho era 6 e passou a ser 8, quando o bloquinho que estava em cima dele saiu de cima dele, quando ele ficou livre para poder se movimentar. Beleza? Então, 8 metros por segundo, jovens, alternativa B. B de bonito, de belo, de bacana. Beleza? Questionem e perguntem aí, jovenzinhos, do exercício 3. Vai lá. Beleza? Beleza. Jovens, o 4, não vai dar tempo de eu fazer ele inteiro aqui, porque tem 4 minutos para acabar a nossa live. Mas eu vou deixar indicado para vocês aqui, ó. Ele fala assim, ó, 2 patinadores, cada um de massa 60 kg, deslocam-se numa mesma trajetória retilínea, com velocidades iguais a 1,5 metros por segundo e 3,5 metros por segundo. O patinador mais rápido persegue o outro. Ao alcançá-lo, salta verticalmente e agarra-se às suas costas,
e os dois passam a se deslocar com velocidade v. Desprezando o atrito, calcule o valor de v. Então, eu vou falar assim, ó, quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade de movimento antes dos dois estarem juntos tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, é a quantidade de movimento do patinador 1 mais a quantidade de movimento do patinador 2 antes deles estarem juntos. E aí, depois que eles estão juntos, eu vou chamar de quantidade de movimento S. Quantidade de movimento do sistema, porque agora os dois estão unidos, tá bom? Então, fica, ó, massa 1, velocidade 1, mais massa 2, velocidade 2, massa do sistema e velocidade do sistema. Acho que dá tempo de fazer em 3 minutos. Ó, a massa dos dois é 60. Então, 60 vezes 1,5 mais 60 vezes 3,5, que é a velocidade do 2. Como ó, um se move na frente, o outro se move atrás no sentido de alcançar, então os dois se movem no mesmo sentido. Então, as duas velocidades são positivas. A massa do sistema vai ser 120, e essa velocidade é o que o exercício pediu para nós. Então, vamos lá. 60 vezes 1,5, jovenzinhos, é 90. 60 vezes 3,5, acho que vai ser 210, mas vamos confirmar aqui, né? É isso aí. Isso é igual a 120 vezes a velocidade do sistema. Então, ó, fica 300, né? 90 mais 210. O 120 que estava multiplicando, eu passei dividindo. Então, a velocidade do sistema é 300 dividido por 120, 2,5. Então, depois que um patinador pula em cima do outro, eles passam a se movimentar juntos com uma velocidade de 2,5 metros por segundo. E essa questão não tinha alternativa, né? Essa era uma questão aberta. Eu achei que ia conseguir deixar só a equação para vocês, mas deu boa. Perguntem e questionem, jovenzinhos, do exercício 4. Vai lá. Tranquilo? Jovens, lembrem que nós estamos em prova, beleza? Até às 7h30 da noite. Quem não fez a prova ainda já pode não, né? Deve fazê-la, beleza? Que às 7h30 o link fecha, tá bom? Jovenzinhos, deixa eu dar mais uma olhada no chat, só ver se alguém mandou algo e eu não vi. Não, tá sossegado. Jovens, então eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma ótima segunda aula a todos. Nos vemos de novo na terceira aula. Belezinha? Me dê um tchau bem bonito. Tchau, Professor. jovenzinhos. Tchau, professor. Tchau.